Uma boa noite a todos. Antes de começar os trabalhos da defesa, gostaria de saudar a excelentíssima senhora doutora, juíza de direito, presidente desse tribunal do júri da comarca de Guaíba. Gostaria de dizer a Vossa Excelência que a senhora garante o exercício do direito em busca da justiça, com dedicação e benevolência. Meu respeito e admiração pela senhora. Gostaria de saudar os excelentíssimos representantes do parquete, que essa noite fizeram suas obrigações legais. Gostaria também de saudar os familiares da vítima. Compartilhe a sua dor. Sei o quão difícil é perder quem se ama. Sei também a sede de justiça que se forma em nossos corações. E em nome dessa sede de justiça, que hoje, eu e meus colegas, doutora Kalinka e doutor Estevão, estaremos aqui evitando que uma pessoa inocente pague por algo que ela não cometeu. Gostaria também de saudar os familiares do réu, o qual também estão de luto hoje, porque é difícil ver quem se ama sentado neste banco. E ao réu, senhor Luiz Antônio, quero lhe garantir que eu e meus colegas estaremos dando o nosso melhor aqui para que a justiça seja feita, a verdade prevaleça e a sua absolução seja concedida. E um cumprimento especial aos senhores jurados, os quais foram incumbidos de uma tarefa árdua esta noite: julgar o seu semelhante, julgar o seu igual. Essa não é uma tarefa fácil e requer alguma cautela. Peço-lhes que usem um instrumento que não nos dá margem ao erro, que não nos deixe errar. Peço-lhes que usem da razão para analisar o fato em tela. Não fiquem pensando no passado do réu. Peço que prestem atenção ao fato em tela, para que a injustiça não seja feita e a justiça possa prevalecer. E dos fatos que aos senhores foram apresentados essa noite, fantasiosamente expostos pelo Ministério Público, de que meu cliente, Luiz Antônio, foi à casa de Marco Aurélio, vítima, me convidaram para ir ao bar, que usualmente iam, e lá ele iria encontrar o seu sobrinho, iria encontrar o seu sobrinho e seus amigos, e lá teria sido traído por todos, sem motivo nenhum, sem pretexto nenhum, e brutalmente assassinado. É exatamente isso que o Ministério Público expôs para os senhores. Senhores, eu prometo ser fiel aos autos do processo. Mas o que a promotoria não fala é que na página 70 do processo, o relatório de investigação da Polícia Civil, no qual a população aponta como autor dos homicídios o elemento alcunha Alex Pedreira. Elemento tal que foi visto nas redondezas do local do fato. E na hora, e por volta da hora que ocorreu o fato, ele foi visto. Página 93 também nos esclarece muita coisa e dá força aos depoimentos que foram recolhidos pela Polícia Civil. A página 93 nos faz o que o Ministério, que o MP não conseguiu fazer: dar um motivo. Alex Pedreira, que cumpria pena em regime semiaberto no albergue Pilberg, saiu sem autorização no dia do fato, por volta do horário em que ocorreu o delito. Isso dá força aos depoimentos que foram recolhidos pela Polícia Civil, que chegou ao local, de que Alex Pedreira havia cometido o delito.
os referidos homicídios. Também, para dar mais força a esses depoimentos, foi instaurada uma sindicância e comprovado que Alex Pedreira não estava aonde deveria estar, no Albert Pilber, entre 17 e 23 horas e 30 minutos. Ele foi visto perto do local do fato. Há testemunhas, e testemunhas não anônimas, que foram e testemunharam, deram seu nome e se identificaram, de que haviam visto Alex Pedreira, a cunha Alex Pedreira, pelas redondezas do local do fato. E ele tinha motivo, porque Marco Aurélio ia depor contra ele em um processo de duplo homicídio, ao qual a cunha Alex Pedreira estava respondendo. Marco Aurélio e Dindinho, meu cliente Luiz Antônio, não tinha motivos para se desentender. O senhor acredita nisso, doutor? O senhor acredita piamente que não tinha motivos? Sim. Então por que a defesa não fez nenhum pedido de liberdade provisória no todo o processo, não entrou com habeas, nada? Doutor, depois você vem para a regra com todas essas dúvidas, nós podemos esclarecer. Enfim, tinha motivo. Alex Pedreira tinha motivo para matar Marco Aurélio. Não meu cliente. Não meu cliente. E para elucidar os fatos e se aprofundar o processo, passo a palavra à doutora Kalinka, minha colega. Obrigada, doutor Renan. Boa noite a todos. Reitero a saudação do meu colega defensor. Inicio meu discurso discorrendo acerca dos depoimentos. E saliento que estes depoimentos são as únicas provas produzidas ao decorrer destes 10 anos. Então, peço que cada um dos senhores preste muita atenção no que agora será exposto, pois não tenho dúvidas que após a exposição da defesa, os senhores terão a mesma convicção e certeza de que eu tenho, de que não há uma única prova em desfavor de Luiz Antônio. Inicio pelo depoimento da Maria de Lourdes. Depoimento dessa senhora está nas folhas 341 a 355 dos autos. A Maria de Lourdes, ela utopicamente acusa Luiz Antônio. Tudo o que ocorre na Vila Jardim, a culpa é do tão temido Didinho, como ela chama. E sabem por quê, senhores? Por vingança. Porque ela presume que foi Dindinho o mandante da morte de Janaína, que é irmã da Maria de Lourdes. E isto fica claro na página 354, quando, ao ser questionada a respeito de Darcy, o Cizinho, ela responde, abre aspas, imagina, ele é irmão dele, ele vai se vingar, até eu me vingaria. Vejam bem, ela não faz justiça, ela quer vingança. Vingança esta quer ver quem ela presume que matou sua irmã eternamente
ser questionada acerca do homicídio do Marco Aurélio, ela responde: foi Dindinho, foi Cizinho, e tem mais um elemento que eu não sei se existe ou não, mas que estava no tiroteio, um tal de Pitbull. Não sei se existe ou não, para quem viu. Entretanto, na página 345, ao ser questionada pelo Ministério Público, abre aspas, que o Marco Aurélio Mugmayer ele matou, ela responde não. Página 345 dos autos. Doutora, eu ainda não me convenci, eu ainda acho que foi o Luiz Antônio. Vamos então para a Berenice. A Berenice, ela é a mãe da Maria de Lourdes. E assim como sua filha, ela acusa o Luiz Antônio. E ainda afirma que ela já viu diversos homicídios que foi o Luiz Antônio que matou. Ela viu. Porém, senhores, na página 355, ela diz que nem sabe que é o Dindinho. Página 355. Morei durante 14 anos na Vila Jardim, mas nem lembro que é o Dindinho. Concordo? Tem valor testemunhal? Óbvio, mas essas testemunhas, que valor que nós temos? Na página 361, ao ser questionada sobre um outro homicídio do Marco Jonathan, ela não somente mente que viu, como mente que ainda morava na Vila Jardim. Senhores, este homicídio do Marco Jonathan foi no dia 21 de dezembro de 2007, à 00h05. A Berenice e a Maria de Lourdes mudaram-se da Vila Jardim no mesmo dia da morte da Janaína, escoltadas, protegidas, no dia 25 de abril de 2006. Um ano e meio antes. Como assim? Ela mente em juízo, diz que morava ainda lá e que viu um ano e meio depois? Que credibilidade pode-se ter numa testemunha que mente? Esta é a grande testemunha? Este é o grande valor testemunhal? O Ministério Público disse que o Adão, em seu depoimento, diz ter visto o Dindinho e o Cizinho. Porém, na página 100, que é o termo de declarações do seu Adão, ele afirma: eu vi Cizinho e elementos que eu não pude identificar. Óbvio que não pôde. Não conhecia? Se fosse o Dindinho, ele teria identificado. Quem foi que foi lá chamar ele, doutor? Oi, doutor? Quem foi que foi chamar ele em casa? Ele foi 1 mês e meio após o fato, no dia 25 de outubro, porque ele achou que ele podia ser a próxima vítima. E também ele já estava em fase terminal e estava internado no hospital. Senhores, Luiz Antônio não teria motivo para matar o tio. Não, doutora, briga de tráfico. Mas, na página 297 a 304 dos autos, nós temos várias fotos da quadrilha do Guimarães, todos juntos. Que briga era essa? Se eles estão ali como tudo farinha do mesmo saco? Ao contrário do Alexandre Franco, este sim tinha motivo. Tanto é que ele ausentou-se do Piauí, foi até a vila, executou o homicídio e voltou. Isso não sou eu quem estou falando. Foi instaurada a sindicância, inclusive
motivo. Senhores, eu finalizo aqui usando o grande mestre Luiz de Ferraioli, que brilhantemente, em seu livro Direito e Razão, diferencia prova de indício. Prova é um fato probatório que pode ser repetido no presente. Já o indício é um fato passado não repetível no presente. Ou seja, indícios são hipóteses. E durante esses 10 anos tivemos hipóteses. Nós abrimos o Ministério Público, agora folheando. E podem passar mais 10 anos e nenhuma prova será encontrada. Doutor Estevão, por gentileza, agradeço a atenção de todos. Uma boa noite a todos. Reitero as saudações feitas aos nobres jurados, ao presidente, ao público presente. Para não me delongar, sigo de onde a doutora Kalinka parou. Indícios, senhores, não são provas. Indícios são fatos verossímeis, isto é, que podem ou não ser verdade. Senhores, a defesa aqui pede que os senhores analisem todos os fatos com a razão, senhores. A defesa pede que busquem a razão para que pela razão seja encontrada a verdade real dos fatos, senhores. Hoje, os senhores estão aqui revestidos com o manto da justiça. Os senhores são os verdadeiros jurados hoje. Os senhores têm nas suas mãos o martelo do direito para fazer justiça e não vingança, senhores. O Ministério Público, senhores, lhes trouxe um discurso apaixonado, um discurso que, em certo momento, cheguei a me arrepiar quando ouvi um dos membros do Ministério Público dizendo: não sei se é cidadão. Senhores, isso entristece muito, porque quando nós buscamos fazer a justiça, nós não podemos esquecer dos nossos princípios, senhores. Então, para evitar um julgamento apaixonado por vossas excelências, eu peço que, assim como a deusa Tênis, os senhores ignorem as emoções, que somente a razão seja o vosso guia. Por quê, senhores? Porque os senhores estão aqui para fazer a coisa certa. E o que é a coisa certa, senhores? O que é a coisa certa a fazer? A coisa certa a fazer é o que o direito manda. Há um brocado latino, senhores, que diz: indúbio pro reo. Ou seja, senhores, na dúvida se absolve o réu. Se alicerça tal brocado um princípio jurídico, senhores, da presunção da inocência. O princípio jurídico da presunção da inocência, que está em nossa Carta Máxima, senhores, está em nossa Constituição, nos Direitos e Garantias Fundamentais, artigo 5º, inciso 57, senhores. Ninguém pode ser considerado culpado, senhores, a não ser depois do trânsito em julgado, senhores. Não vamos negar, senhores, que o nosso réu teve antecedentes. Mas não é por isso que os senhores, por ele ter traficado, por ele ter roubado, não é por isso, senhores, que ele deve pagar por alguma coisa que ele não fez. Nós, aqui, buscamos a justiça que só se alcança através do direito. Não se pode buscar vingança. Foi-se o tempo da autotutela, senhores. Há muito já passou, senhores.
o tempo da vingança. Senhores, presunção de inocência, ela é extremamente importante no Estado democrático do direito. Pois, senhores, nós temos o princípio da legalidade, senhores, o princípio do devido processo legal, senhores, que deve ser garantido a todos os cidadãos. Princípio este, senhores, que está na nossa Constituição Federal também. Sim, ele é um cidadão, sim. Ele é um cidadão. Haja vista, senhores, que ele é uma pessoa. E o princípio da legalidade sustenta o pendão máximo, senhores, da democracia. O princípio maior de todos, senhores, que é o princípio da dignidade humana. Por isso a presunção de inocência. Muito se fala que o princípio da dignidade humana, senhores, ele é hipotético, ele é um princípio utópico que não pode ser resumido. Mas, senhores, Immanuel Kant, filósofo alemão, senhores, considerado o último dos modernos, senhores, em uma frase sintetiza o que é o princípio da dignidade humana. O princípio da dignidade humana, senhores, é que nenhuma pessoa pode ser utilizada como um meio. As pessoas são um fim em si próprias. O Ministério Público, senhores, traz uma resposta à sociedade, como eles disseram. A resposta para a sociedade é a seguinte: vamos botar um traficante na cadeia, não importa se ele é ou não é culpado desse crime, mas vamos colocá-lo atrás das grades, senhores. Haja vista que ele é o mal, ele causa pavor a tudo. Senhores, essa tese, pelos antecedentes dele, e por achar que ele é um mal, que ele não é digno, eu creio que é só o direito penal do inimigo que pode sustentar isso, e não o Estado democrático de direito como o Estado brasileiro, senhores. Assim, senhores, não utilizaremos esse homem como um meio de resposta do Estado por um crime que ele não cometeu, apenas para dar uma resposta à sociedade. Em 10 anos, senhores, somente em 2009, saiu um inquérito da delegacia policial, senhores, porque havia apenas indícios muito fracos, tão fracos, que até 2009 não havia sido nem indiciado, senhores. Desse modo, senhores, é impossível que essa defesa não peça a absolvição do réu. Senhores, com fulcro no artigo 386 do Código de Processo Penal, senhores, inciso 5 e 7, negativa de autoria, por negativa de autoria, senhores, e ausência de provas que façam nexo entre Luiz Antônio e o assassinato de Marco Aurélio, essa defesa pede a absolvição, tendo em vista que o direito brasileiro manda, na dúvida se absolve. E os senhores viram muito bem explanado pela doutora Karinka que nós temos depoimento de 2 senhoras completamente compromissadas em mantê-lo na cadeia para o resto da vida. Assim sendo, senhores, quando for quesitado se a autoria do homicídio foi de Luiz Antônio da Fé, eu peço aos senhores que digam não. E quando perguntarem se absolve, eu peço que os senhores digam que absolvem Luiz Antônio da Fé. Muito obrigado, senhores. Senhores, o promotor Dr. Luciano diz aqui que a defesa se enganou ao dizer que Alex Pedreira fogou somente no dia 14.
por relatório de informação. Informamos que em contato telefônico com o agente Maciel, da Corregedoria da SUSEP, o mesmo relata que na data do fato em tela, 7 de setembro de 2001, o elemento de alcunha Alex Pedreira, que encontrava-se cumprindo pena em regime semiaberto, ausentou-se do referido instituto entre as 19 horas e 23 horas e 30 minutos. Página 90, senhores. Não foi somente no dia 14. Na data do fato, 7 de setembro, o Alex Pedreira não estava no instituto. A sindicância está toda errada. Não, doutor, são duas folhas. O senhor lê com mais atenção que você vai achar. Telefônico. Bom. Onde está a sindicância que comprova, doutora? Continuando. Sindicância que comprova. Página 13. Doutor, por que o senhor não veio para a réplica? Página 345. Ao contrário do que diz não, é fácil jogar palavras e frases, não, doutores. Todos estes questionamentos são acerca do Luiz Antônio. Eu vou ler 3 anteriores para sanar qualquer dúvida sobre essa morte. O que a senhora sabe especificamente? Que eu sei que ele matou por vingança. Ele também teria matado o pai desse rapaz? Não. O pai do rapaz seria o Marco Aurélio. O Marco Aurélio, aí o MP conformado com a resposta não, novamente questiona. O Marco Aurélio Santos Bugmeier, ele matou também? Não. O último parágrafo da próxima folha, doutora. Doutor, eu falei isso. E aí na página 346, ela diz que foi o Dindinho, o Cizinho e um elemento que ela nem sabe se existe ou não, mas que estava no tiroteio, um tal de Pitbull. Baita valor testemunhal. Numa página ela diz que não foi ele, e outra página ela diz que foi ele com um elemento que ela não sabe se existe ou não. Mas ela fala de boca cheia, como ela mesma refere-se, que o Luiz Antônio é um perigo, que tudo é ele quem manda, é tudo ele quem faz. E se essa senhora sabe de tudo, porque a Berenice mesmo também diz que as pessoas param ela na rua para dizer fulano, papá. Pararam ela na rua e ninguém parou para avisar que o Luiz Antônio estava solto. Elas vão todo mês lá, elas relatam isso, não sou eu quem estou dizendo. Que todo mês elas vão na Vila Jardim e ninguém avisou elas. Inclusive, outros homicídios elas dizem não. Quando eu vou de escolta, as pessoas me falam. Doutores, ao contrário do que o promotor Luciano conjecturou que nós falaríamos, desmereceríamos, não, depoimento não tem valor, nós não fizemos isso. Sabem por quê? Porque estes depoimentos mesmo, por si só, se quebram. Por si só. Não há provas, não há indícios, não há nada, 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 a não ser que ele é temido, a não ser que ele tem vários homicídios, que ele tem vários tráficos, tem vários isso, aquilo, aquilo. Mas o que isso tem a ver com a morte dela? Eu sinceramente esperava que o Ministério Público viesse aqui rebater prova por prova, mas de uma outra maneira, porque o que eles rebateram? Eu mostrei
Isso é justiça? Isso é promover a justiça? Vingança é muito diferente de justiça. Doutor Estevão, por gentileza, passa a palavra agora, doutores, para o meu colega finalizar a nossa réplica. É porque não temos muito o que falar. Tudo que já precisava ser dito foi feito nos nossos 30 minutos. Doutor? 7 minutos, doutor. Obrigado, doutora Kalinka. Senhores, o que nós vimos foi um inquérito que durou 8 anos, um processo que já se prolonga por 10 anos, com indícios parcos, indícios, como disse a Kalinka, não provas, testemunho que uma hora uma pessoa diz que sim, outra hora diz que não. Talvez isso é a única prova, né? Uma prova de que não se tem certeza. Essa prova pode ser verificada no presente, como os senhores viram. O testemunho diz que foi, diz que não foi. Sobre o ladrão, senhores, viu-se sim e outros elementos que não pôde reconhecer. Não viu Luiz. Disse que o Luiz pediu para que ele fosse ao bar porque seu irmão havia pedido. Então, parente que eu conheço, estou acostumado, pede simplesmente para o outro se aconteceu. Tá? Nós trabalhamos somente no se. Tá? Se aconteceu. Eu peço então para que alguém vá a um lugar, porque alguém me pediu para passar esse recado e eu sou acusado de homicídio. Bom, várias falhas, falta de perícia, o Ministério Público solicitou, a fase policial não solicitou, a tal da caminhonete não foi periciada, para ver se tinham balas, como disse o Darcy, perdão, acabei de falar o nome dele, o Adão, perdão, não foi periciado. Quando essa caminhonete esteve na delegacia, nem fotos foram tiradas, para que não poderia se aprender, porque a gente trabalha dentro da lei. Verdade? É isso que eu estou pedindo o tempo inteiro para os senhores. A arma não foi encontrada com o réu, nenhuma testemunha ocular, realmente. Senhores, muito fraco. São indícios muito fracos para que uma pessoa seja colocada na cadeia. A não ser que os senhores acreditem no direito penal do inimigo, que eu acredito que não é sustentável em nosso país. Senhores, os senhores vão julgar agora. Eu peço que quando os senhores julgarem, o imperativo que os senhores usem para julgar seja um imperativo categórico e não um hipotético. Senhores, hipótese. Bandidos matam. Hipótese. Ele mata já, como o Ministério Público disse, 8 homicídios nas costas, se disse. Alegou. Outro com trânsito julgado. Então, senhores, não é admissível que uma hipótese coloque um homem na cadeia. Senhores, justiça é feita nesse país através das leis, é feita através do devido processo legal. Os senhores hoje devem julgar, como eu falei anteriormente, com a razão. Pois, se queremos que haja justiça nesse país, se lá na vila, como foi dito, a polícia até medo tem, senhores, aqui nós não podemos ter medo de fazer justiça. E a justiça nesse caso, senhores, de acordo com o direito, é a absolvição. Então, mais uma vez, salientando, quando os senhores forem requisitados, autoria, Luiz Antônio da Fé, não. Não há provas de que ele seja o autor. Não há um nexo. Absolvo? Sim. Absolvo
Luiz Antônio da Fé. Muito obrigado, Senhor.